Aqui na Bola Não Para, mais uma pessoa, agora na vez de um pai, relatando casos que ocorreram aí no Centro Olímpico, aqui na região do Ibirapuera, em São Paulo, até pertinho de onde eu estou, relatando na ginástica artística. A gente vem trazendo vários relatos do Brasil inteiro, de vários casos de condutas erradas por parte de treinadores, de treinadoras, supervisores, clubes, federações. Então a gente vai trazer mais detalhes agora aqui no Bola Não Para. Gostaria que o senhor falasse, então, o que o senhor pode trazer de relato referente ao que acontece, ou o que acontecia no Centro Olímpico, por favor. Bom, agressões, tipo chineladas, humilhação, tipo humilhar um atleta na frente dos outros, xingamentos, ofensas. Humilhação, tipo assim, uma vez eu estava com dor de dente, fui levar meu filho para treinar, e eles entraram pro ginásio e eu fiquei do lado de fora. E aí o Caio Guilherme falou assim, quando reuniu os atletas no ginásio: o seu pai é um desdentado, né? Aí, entendeu? E todo mundo ria do meu filho, coisas assim. E chinelo, como o senhor citou aí, o que fazia o treinador com chinelo? Quando não acontecia alguma coisa que ele queria, do jeito que ele queria, ele jogava o chinelo na criança, agredia. É tipo uma chinelada, né? Mas você vai conversar com as crianças, ninguém admitia. Até os pais, uma vez eu reuni os pais, falei do que estava acontecendo, e incrivelmente nenhum dos pais acreditaram em mim, e ninguém fazia nada. Não faz nada até hoje, todo mundo tem ele como um imperador, né? E que mais relatos que o senhor pode trazer aí da conduta do Caio no Centro Olímpico? Ameaças de mandar embora, como se o atleta fosse descartável. Se você não fizer do jeito que eu quero, você vai embora. Um caso que aconteceu na Bahia, o meu filho estava competindo lá, e a gente assina um termo de responsabilidade, que ele está com um responsável, que seria a comissão técnica. E o Caio foi com uma equipe grande e pouca gente de responsável. Ele foi obrigado a deixar 2 menores no hotel enquanto ia com a equipe adulta para a competição no ginásio. Os 2 menores, meu filho e mais um, aprontaram lá no hotel com as meninas lá, levaram umas meninas pro quarto. Não aconteceu nada de sexo, mas uns beijos, essas coisas. Quando ele ficou sabendo, ficou muito irado. O castigo dele foi levar as crianças para a competição sem aquecer. O meu filho fazia o escapate nas argolas, era o único atleta que fazia isso. E com esse movimento sem aquecer, ele perdeu o movimento do pulso, porque sofreu a lesão por falta de aquecimento. E nunca mais pôde fazer esse movimento nas argolas. Toda vez que ele fazia, ele era campeão nas argolas. E por conta disso, não faz mais esse exercício nas argolas e não... Bom, é isso. Não consegue mais fazer. Durante permanente que ficou da agressão de um técnico que, na verdade, deveria ser conduzido para uma delegacia por abandono de incapaz. Porque deixar 2 menores num quarto de hotel enquanto sai com a equipe adulta é meio complicado, né? Sim, e não é o primeiro relato, já teve outros relatos de outras mães citando que eles assinam, né? Vocês assinam um termo que estão deixando como responsáveis aí os técnicos e que eles vão para as competições e as crianças ficam sozinhas. Isso, é bem isso. E teve uma reunião depois dessa confusão que deu meu filho com as meninas lá, e ele ameaçou a gente, o meu filho, de não entrar, mandar a gente embora, excluir do Centro Olímpico como atleta, e de nenhum outro clube a gente entrar, porque ele conhece todos os técnicos de todos os times, de todos os clubes, e eles são ligados, né? Tem muito conhecimento um com o outro e... Bom, é isso. Ameaça constante. E hoje em dia meu filho tem 10 anos de ginástica. E até hoje ele ameaça. Meu filho chega em casa meia-noite,
que ele treina 2 períodos e estuda à noite. E acorda às 6 da manhã para ir treinar. De quarta-feira, normalmente, ele só treinava à tarde, que é o único dia que ele treinava à tarde. O Caio arrumou um teste para ele fazer na quarta-feira e ele esqueceu de me avisar para mim acordar ele, porque sozinho ele não acorda, ele dorme 5 horas por dia, um atleta de alto rendimento. E por conta dele ter esquecido, eu não acordei, e ele tomou uma punição de um gancho de uns 5 dias de ginástica. E a arrogância do Caio é tão grande que ele falou assim, eu falei com ele, né, dialoguei com ele, um atleta não pode ficar sem treino. Ele falou assim, vai pra praça, treinar na praça. No ginásio você não treina enquanto eu não voltar. Enquanto eu não quiser que vocês voltem. E é bem por aí. Ele se sente um imperador, né? O mais incrível, nessa reunião que ele ameaçou meu filho de expulsar da ginástica, foi junto com os diretores do Centro Olímpico, junto com uma psicóloga do Centro Olímpico chamada Mari. Ela torturava as crianças psicologicamente, fazia pressão psicológica, tudo que as crianças relatavam para ela, elas iam lá e relatavam para os técnicos. Teve caso das crianças estarem treinando com fome e o Caio e a Bia levavam os deliciosos lanches e ficarem comendo na frente dos atletas que estavam com fome, por estar treinando e não poder parar o treino para poder se alimentar. Ou seja, os atletas sem se alimentarem, com fome, os técnicos, tanto o Caio como a Bia, iam comendo lanche na frente dos garotos. Isso, bem no ginásio eles treinando e enquanto os atletas treinavam, eles se deliciavam nos lanches. E as crianças morrendo de fome, sendo que um atleta de alto rendimento tem que comer, se alimentar de 3 em 3 horas, é o recomendado. Porém, eles treinam uns 4, 5 horas sem comer nada. Mais aí da postura do Caio, isso que o senhor até relatou, inclusive que ele falou que só voltaria quando ele quisesse. Isso ele fala abertamente para os pais ou alunos, ele faz como se fosse realmente o dono do ginásio? Ele tinha um cargo, não sei se ainda tem, não sei se procede ainda, ele era um cargo de confiança da Prefeitura de São Paulo. Eu denunciei a Bia em 2017, porque minha filha sentiu falta de ar num dos treinos, ela pôs a menina de castigo num banco sentado do lado do armário onde eles guardam as coisas. E eu cheguei lá para pegar minha filha, ela estava sentada. O que você está fazendo aqui? Ela falou, a Bia mandou ficar aqui, eu senti falta de ar. Eu falei, mas ela te levou para o centro médico? E lá no Centro Olímpico tem um centro médico. Minha filha falou, não, ela me pôs de castigo aqui. Eu falei, então vai lá falar para ela que eu vou te levar no centro médico. Quando ela foi lá falar com a Bia falou que não. E ela ia ficar até as meninas acabarem o treino. E eu falei, você vai pegar suas coisas que eu vou te levar no centro médico. A crise de falta de ar já tinha passado. Então foi um atendimento só, vamos dizer assim, preventivo. No outro dia, a Bia expulsou a minha filha do Centro Olímpico. Inclusive foi o aniversário da minha filha. No dia do aniversário ela foi expulsa. E era o outro dia, depois da falta de ar. E a alegação dela ter expulsado a sua filha foi por quê? Desobediência. Por eu ter levado ela no centro médico. Sem a ordem dela. E aí o senhor fez uma denúncia contra ela, é isso? Fiz uma denúncia fui no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar de Santo Amaro, próximo ali de Moema, conhecia a assistente social do Centro Olímpico. Então ela não fez nada. Fui na delegacia de polícia. A delegacia de polícia eu fiquei horas para fazer um boletim de ocorrência. Só que eu, leigo, não sabia que eles tinham que me dar uma cópia, e eles não me deram. Então, esse boletim de ocorrência que eu fiz nunca existiu, porque eu não trouxe um boletim de ocorrência para apresentar para ninguém. Então, eles são muito ligados com toda a municipalidade aí, porque a polícia faz treinamento lá, alguns treinamentos, né? Fazem reuniões, usam o Centro Olímpico para esse tipo de coisa.
Agora, o Conselho Tutelar foi a maior surpresa da minha vida. Depois que eu descobri que a assistente social do Centro Olímpico era amiga da conselheira tutelar, aí meu chão caiu. O secretariado lá, o secretário do esporte, também passei um e-mail. Eu não tenho mais esse e-mail porque na época era Hotmail e não tem mais, não existe, pelo que eu soube. Então eu tinha os e-mails que tinha enviado para lá, mas não tem mais o Hotmail e eu fiquei sem os e-mails de comprovar os e-mails que eu havia mandado. O secretário de esporte falou que eu não tinha nenhuma prova, então que ele não iria fazer nada. Foi a resposta que me deram. O senhor, como pai, procurando aí, o senhor disse, procurou a polícia, procurou o Conselho Tutelar, procurou o próprio Centro Olímpico, eu acredito também. Direção do Centro Olímpico, procurei, fizemos uma reunião. Foi até bom você falar que eu tinha me esquecido desse detalhe. Fizemos uma reunião com o diretor do Centro Olímpico, eles colocam a gente lá como testemunha para eles, assim, que eu nem imaginava que tinha. Porque eu, né, e minha filha, claro. Quando eu cheguei lá, que eu tinha pedido uma reunião com o diretor, tinha tanta gente que eu não sei nem o que nem o que era. E também não perguntei porque fiquei meio acanhado e tal, não sabia lidar com essas coisas. Enfim, aí a reunião eles começaram a falar que era mentira minha. Aí eu falei, então é o seguinte, já que é mentira minha, pega o histórico da minha filha, porque ela tá fazendo tratamento de asma, de bronquite, ela tava tomando até aquelas bombinhas de asmático, sabe? E, bom, enfim, no final de tudo, hoje minha filha não sofre mais com falta de ar, e provavelmente foi de tanta pressão psicológica que ela tinha essas paradas respiratórias, essas crises de respiração. Porque hoje ela é atleta de remo, com pessoas do bem, né? Que a gente espera que o esporte seja pessoa sadia, do bem, agradável, né? Mas a ginástica artística do Centro Olímpico é suja, cruel, aproveitam do cargo que tem, e a direção do Centro Olímpico é uma decepção. Pelo menos o diretor naquela época, não sei como é o diretor de hoje, que eles mudam a cada 4 anos, acho, uma coisa assim. Sim, a troca, exatamente quando tem a troca de prefeitura, normalmente é a troca do gestor aí do Centro Olímpico, que é normal. Mas só aproveitando, a sua filha com a Bia, ela fazia quais reclamações ou fez quais reclamações contra a conduta da Bia? Deixa eu te contar um relato para você tentar entender. A minha filha começou no início lá, pequenininha, e de 6 em 6 meses ela ia evoluindo. Todo mundo me chamava, sua filha está progredindo demais na ginástica, está indo muito bem, ela sempre estava à frente das outras meninas da mesma categoria dela. E eu sempre vestia a camisa, eu ia com muita vontade, eu tinha um gosto mesmo medonho por isso aí, eu tinha um prazer, um orgulho disso. E o sonho da minha filha era chegar na Bia porque era o nível mais alto da ginástica naquele local, né? Mas foi um verdadeiro terror. Quando ela chegou na Bia, que ela evoluiu até lá, ela, em vez de continuar crescendo, ela começou a regredir. Aí a minha filha teve um caso de piolho, pegou na escola. A gente ia no centro médico do Centro Olímpico, a mulher dava os shampoozinhos, a gente tratava. Só que ia pra escola no outro dia, pegava de novo, e a Bia humilhava ela na frente de todo mundo, os meus outros pais. Falava, sua filha é uma piolenta, não sei o quê. Ficava nesse nível de conversa, né? De conversa não, né? De exposição, né? Expor uma criança ao ridículo na frente dos outros. E o mais incrível, que eu cheguei na escola, pedi para fazerem um aviso aos pais para ver se parava com aquilo, porque eu não aguentava. Limpava num dia, no outro dia pegava de novo. A enfermeira do Centro Olímpico, eu não lembro o nome dela agora na época, foi muito gente boa, ajudou a gente demais. Chegou a falar com a Bia para a Bia parar com esse negócio que a gente estava tratando, mas a Bia continuava maltratando e humilhando, e assim foi.
O senhor citou a psicóloga. O senhor é o segundo que me fala da psicóloga do Centro Olímpico que ouvia as crianças e contava tudo para os professores. A psicóloga, ela é manipuladora. Uma vez eu falei com ela das dificuldades da minha filha, bloqueava às vezes por falta de atenção da técnica, porque às vezes eu espiava a ginástica. Eu sempre fui muito curioso, eu entrava lá sem ordem, ficava olhando nas frestas do portão, e às vezes eu ia fazer um movimento que a Bia pedia, só que a Bia virava as costas e ia lá pro outro lado, e ela ficava esperando a Bia voltar para fazer esse movimento. O que a Bia fazia com isso? Esperava a atleta esfriar, desaquecer, ficar em pânico, porque você fica esperando uma pessoa e a pessoa não volta, quando volta não consegue fazer. Acontecia muito isso. E a Mari, a psicóloga, tudo que a gente contava para ela relatava para a Bia. Então a Bia sabia dos problemas que a minha filha tinha e, em vez de ajudar, não, ela prejudicava. Ela usava isso contra a minha filha ou contra os atletas mesmo. Ou seja, a psicóloga estava ali para, entre aspas, ajudar as crianças, na verdade era uma informante dos professores. Numa das reuniões que o meu filho foi ameaçado de ser mandado embora, ela estava junto com o Caio. Na reunião, estava toda a comissão lá reunida, e ela foi falar assim na frente lá para todo mundo, mais um para julgar meu filho, né? Falou, o seu filho estava chamando as meninas lá do ginásio de gostosa e que não sei o quê. Bom, eu não fui educado para responder à altura disso, não estava nem preparado para esse tipo de conversa. Bom, enfim, ela é manipuladora, ela também faz pressão psicológica em cima das crianças, tortura psicologicamente. Na minha filha, ela falou que não tinha uma chave de fenda para regular o comportamento da minha filha. E aí depois eu fui conversar com outros psicólogos e falaram que ela deveria ter feito curso online, porque qualquer um tem como manipular um sorriso, uma raiva, e o psicólogo tem as ferramentas certas para poder dirigir um comportamento de uma criança. E, bom, como eu leigo, né, a gente não sabe, não falei nada, não tinha a resposta para ela. E o senhor tem mais alguma coisa de relatar, tanto do Caio quanto da Bia? Antes do senhor, se tiver mais alguma coisa, mas assim, os pais, as outras crianças, o senhor via também que não era só uma coisa em especial com a sua filha ou em especial com o seu filho. Isso era uma conduta com as outras crianças, outros jovens no Centro Olímpico. Isso não era uma coisa especificamente só com os seus filhos, mas existia com outros, mas as pessoas tinham medo de relatar, de reclamar? Sim, eles têm os preferidinhos. Os que trazem mais resultados, eles separam dos que menos trazem resultados. Então, os preferidinhos, ele trata como, bom, pelo menos na frente da gente e no grupo, trata como príncipes, né? Agora, os outros, teve muito atleta que saiu de lá por conta desses relatos que eu estou te passando. Muitos. Atletas até melhores que os meus filhos, que saíram de lá porque não aguentaram tanta coisa em cima, tanta pressão, tanta humilhação, esse tipo de coisa. E o seu filho tem uma sequela no punho, é isso, né? Tem. Ele nunca mais pôde fazer o escapate na argola, nunca mais fez. E disse à fisioterapeuta que seria permanente. E o treinador não fala nada sobre isso, nunca falou sobre isso, nunca falou, desculpa, nunca pediu desculpa, nunca falou nada. Não. Ele se passa como o culpado se fosse meu filho, não ele. Mais alguma coisa a relatar que o senhor gostaria de falar a respeito das experiências no Centro Olímpico? Tem sim. No início, em 2014, quando meu filho entrou, foi uma coisa que eu só fui perceber depois de muitos anos. Meu filho começou a treinar e eu falei pro Caio, Caio, ele falou que estava próximo de uma competição, da primeira competição que seria do meu filho. E eu falei, brincando com o Caio, você me avisa o dia, eu vou chamar o corpo de bombeiro para levar meu filho em cima para levantar a taça, né? Mas foi uma brincadeira que eu fiz, sem maldade. Aí ele me falou assim, não se anima muito não.
Eu falei assim, pô, tá bom, né? Lógico, é início, né, de coisa, tá bom. Só que meu filho, a gente tinha que andar 5 quilômetros para ir buscar minha filha na escola. E durante esse período, esse percurso, meu filho ia treinando o que ele aprendia no Centro Olímpico. O caso interessante foi que no dia da competição, o Caio deu o primeiro lugar para uma criança, o terceiro para outra e o segundo ficou vazio. Sendo que tinha muitas crianças. Não vou falando que o meu filho merecia o segundo lugar, mas apesar que eu acho que merecia. Mas aí ele começou a mostrar o seu poder, né? Como que ele diz, aqui quem manda é eu faço os resultados, vamos dizer mais ou menos assim. Então, o segundo lugar, e foi uma competição, a única competição que eu assisti no Centro Olímpico foi essa. E ele não deu o segundo lugar para ninguém, nem para o meu filho. Meu filho treinava todo dia, além do Centro Olímpico. E o que o senhor percebe quando no momento que o senhor questionou a Bia, quando treinou sua filha, questionou o Caio em relação aos treinamentos do seu filho, eles acabam descontando depois, ou seja, piora a relação, ao invés de melhorar, pelo contrário, a relação fica pior. Fica pior. Toda vez que você faz um questionamento, ele já faz aquele arzinho de tá me incomodando. Não tô querendo saber disso. Ele só quer saber dos estrelinhas que estão fazendo resultados. É bem isso. E se você vai conversar com ele sobre alguma coisa, ele fala, as portas estão abertas, se não estiver contente, pode ir embora. E aí, se for embora, ele mesmo disse que conhece todo mundo, né? Vai embora, não entre mais em nenhum clube. Eu tinha conseguido uma transferência para o meu filho pro Pinheiros, aonde a Bia está agora. Só que quem dá treino lá para os meninos é o homem, não é ela. Tava tudo certo a transferência, porém, no dia de fazer a transferência, que eu fui falar com o professor do Pinheiros, ele falou, fala com o meu coordenador. Aí eu fui falar com o coordenador, ele falou, você tá com algum problema com o Caio? E eu não quis falar que tava. Tinha um problema realmente. Foi da volta de Salvador, porque ele, né? E eu falei, não tem problema com o Caio. É, porque a gente não vai pegar seu filho. Eu falei, mas estava tudo certo. Ele falou, não vai pegar. Meu filho foi no Centro Olímpico no outro dia, e aí diz o meu filho que ele falou assim na frente de todo mundo, tem gente aqui querendo entrar no Pinheiros. Então, quer dizer, a Bia queimou a transferência. Ela sabia que eu estava tentando, entre os professores devem rolar essas conversas, e houve isso aí. Não é o primeiro relato que eu vejo de que os técnicos se conversam, né, e tentam aí, de certa forma, impedir, ou ficam sabendo, inclusive, que está indo em outro clube para tentar uma transferência, e depois falando realmente vai de encontro a outros relatos que existem, que realmente é um mundinho fechado, e que eles contam aí com a impunidade, eles contam com que os casos não serão revelados, eles contam que as pessoas têm medo de denunciar, eles contam com exatamente com a falta de cobertura da imprensa no dia a dia aí da ginástica, mas vamos mudar isso aí, vamos trazer aí, vamos melhorar esse ambiente da ginástica. E eu agradeço muito ao senhor pela participação. E se o senhor quiser deixar algum recado final, fique à vontade. Não, eu vou me despedir aqui. Obrigado pela atenção. Tomara que isso dê algum tipo de resultado para mudar isso mesmo, realmente, porque o esporte era para ser bonito, e não sei.